Olá, gente amiga, o programa está hoje de parabéns. Seguindo o projeto que nós já tínhamos, que já trouxemos alguns amigos aqui no programa, hoje teremos uma visita muito especial. Uma visita que eu curto muito. Uma pessoa que já acompanha o trabalho dele há bastante tempo, ele já está tendo um convite aqui pela Casa de Iansã e principalmente uma pessoa que tem história na religião. Não é, Pai Mário? É verdade, boa tarde a todos. É uma pessoa de uma formação de opiniões, né, Viviane? Formação em educação também dentro da nossa religião. Um dos princípios da nossa religião, eu digo, se começa o nosso batuque pela cozinha e se continua no tambor, certo? Já sabe quem é? Calma aí, você já vai ficar sabendo quem é. Eu já vou dando então meu boa tarde ao nosso amigo, que eu tenho o maior carinho, nosso Alabê e também o Balorixá, né? Pai Antônio Carlos de Xangô. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores da TV Urbana. É com muito prazer e orgulho que estou participando, mãe Viviane, pai Mário, desse programa para os senhores. Nós temos uma amizade de longa data, né? É isso. O pai Antônio Carlos é quem toca normalmente as obrigações da Iansã, então já conhece de cor nosso movimento, né? Eu adoro. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele, mas antes disso eu quero lembrar para você que o reprise do programa vai entrar no site, vivianediança.com.br, normalmente uma semana depois, né? Gente, eu posso fazer uma pegadinha? Pode. Posso? Pode. Posso fazer uma pegadinha? Deve. Posso? Qual de vocês vai fazer? Hein, gente? Busca ali rapidinho ali. Busca ali. Pode atravessar a câmera, Paulo. Pode passar a câmera para ele, vai lá. Corta para ele. Aqui, Paulo. Vira pra cá. Corta lá para ele. Pode fazer o passeio. Tá ali nos nossos bastidores, ele que atualiza a página, ele que tá ali anotando tudo. Pai Beto de Ogum. Não aparece aqui no programa, mas tá sempre ali, né? Não, sempre pegadinha. Sempre pegadinha, sempre coloca em saia justa. Em breve virá. Em breve ele estará conosco. Sempre com saia justa, mas é assim, o programa tem que ser assim. Não adianta ser aquele programa assim, 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 assim. Não, a gente tem que mostrar que por trás tem todo... É aquela nossa proposta que nós largamos ontem, né, Viviane? Um programa mais descontraído, um programa mais informal, trazendo a boa cultura, né, a nossa cultura africana, mas também trazendo um pouco de alegria. Não só os problemas, mas sim a felicidade de ter esta família religiosa. É a história da religião, né? Exato. Que não é somente o despacho, que não é somente a festa Exato. de religião, que não é somente o feitiço, mas também toda essa cultura, essa harmonia, essa família que a gente tem aqui. Importante também lembrar vocês que além do site, que vai estar semana que vem, o programa, você também pode participar do programa através do site Vivianediança. Vou lembrando, porque o pessoal está chegando esse fim de semana, como é que faz, né? Faz desta forma, você entra no site vivianediança.com.br, acessa lá, pedido de orientação, daqui a pouquinho eu e o Pai Mário também vamos estar dando orientação aqui no programa e também pode nos dar sugestões. Exatamente, sugestões de programa. Teve algumas sugestões, uma amiga nos pediu se eu não iria convidar o presidente da Celcab, como é que é o nome dele mesmo? Pai Clóvis de Aganju, certo? Vou sim convidar, farei contato o mais breve possível. Nós só estamos estruturando o nosso programa novamente. Nosso projeto. Ah, é Nosso um programa projeto de verão, né? É um programa de verão, um programa novo, um programa mais descontraído, né? É um programa de verão que é direto aqui da Casa de Iansã, para que você conheça a casa, para que você também se habitue a estar conosco nessa grande sala de visita que é a vida do religioso, né? Ele senta, ele conversa, mas também da comunicação que está na nossa vida. Exato. Agora eu vou direto ao nosso convidado. Ok, posso fazer alguns Fique à passos vontade. Então, Pai Mário inicia a entrevista, então, com Pai Antônio Carlos Alabê, Pai Antônio Carlos de Xangô. Pai Antônio Carlos Alabê e professor, né, Pai Antônio Carlos? Isso. Professor. Pai Antônio Carlos, ele formou uma geração de tamboreiros, e ele é de uma geração de tamboreiros onde, quando se saudava o orixá, quando se entrava para um batuque, que se batia o primeiro tambor, uma saudação maravilhosa. Arrepia, gente. Arrepio só de lembrar, fato. O senhor teve pessoas que o senhor formou, pessoas que tocaram para mim, o senhor também tocou para mim, como o falecido Leandro de Ogum, né, saudoso Leandro de Ogum, que eu tinha uma admiração muito grande, como meu filho William de Oxalá, mais conhecido como Billy de Oxalá. Então, eu tenho uma admiração pelo senhor de muitos e muitos anos, Pai Antônio. Obrigado. Olha, e que o senhor continue com essa luz e essa fé por muito, muito mais tempo. Obrigado. Qual é a pergunta que tu ia fazer? A pergunta que eu ia fazer para o Pai Antônio Carlos,
Hoje nós vimos várias formas de tambores, várias formas de batida de tambor. Né? Hoje nós não podemos dizer o que é certo, mas sim nós tentamos mostrar o que é certo. Nós não estamos aqui para discutir fundamentos, nem de uma forma, nem de outra. Um axé, que é o axé de abertura de Bará, certo? Quando Bará pede a Iemanjá que Iemanjá pare as chuvas. Este axé, ele diz muito que é aquele Onibarabou, Amalarunye, Auexlana, né? Que ele quer tirar o recol para fora. O senhor pode nos mostrar um pouquinho dele para nós, pai? O senhor pode dar uma batidinha dele para nós? Foi, mãe Viviane? Não. Já pediu também, não deixou nem o homem falar, já põe o homem a trabalhar. Não deixei. Não é. Que é coisa! Assim, tu também, como entrevistador, tu já põe o homem a trabalhar. Vocês têm que conhecer a batida desse homem primeiro, né? Os leigos. Nós estamos aqui, pai Antônio Carlos, não para só para o religioso, mas sim para o leigo. Então, por isso que eu lhe pedi. Ele já lhe atropelou, né? Ele já lhe atropelou. Ele nem se apresentou e tu já atropelou o homem. Desculpa, peço desculpa. Vamos então abrindo o programa com o axézinho do Bará. Tá. Goba, Larua Chulalupo, Oni Exugue, Exubi, Exu Talabilo Debau, Exu Dari, Exubi, Omi Exu Assanã, Oni Ogue, Odo, Oloco Faniché, Omi Lalupa, o Agoieniché, o Acesso Nixuru, Oni Exu Lodeba Niché, Oni Xereremi, o Alabenidem, seu axé, meu pai, Agoiacoba, esse que eu estou falando, estou pedindo humildemente, eu como Alabê, pedindo permissão para Exu para cantar o axé dele. Eu Exu Lote, Exu o Baralana, para o Lote, Exu o Baralana, Odeba o Exu para, lá não achou para, Exu até de bar, Exu o Lote, Exu o Baralana, para o Lote, Exu o Baralana. O que eu acho lindo é a postura do pai Antônio Carlos. Agora já tu tirou a tua lasquinha, agora fica quieto. Agora já tirei minha Pai Antônio Carlos, há quantos anos o senhor está na religião? 61 anos. 61 anos. E a sua idade hoje? 66. Então, quer dizer, desde os 5 anos de idade? Desde 5 anos comecei a tocar tambor. Mas tocava junto com a falecida minha mãe, que ela era tamboreira. Então, seguia tocando com ela. Era filho de santo do falecido Pai Tati, de Exulanã. Então, em 1951, ele sentou Bará, Xangô e Oiá, para mim poder tocar junto com ela. Daí, com 8 anos de idade, nós fomos tocar uma obrigação na dona Filhinha de Chapanã, que morava na rua Barão do Amazonas. Partenon sempre cheio de Sempre movimento cheio. religioso. Né? E lá, o que ela fez? Hoje, eu tenho uma dedução do que foi isso. Ela, quando chegou no axé do Pai Ogum, dizia assim, ai meu filho, toca e tira para Ogum que a mãe vai no banheiro. Daí eu, claro, criança, não demora, mãe, não demora. E ela foi e não voltou. E me deixou ali. Daí, quando terminei de cantar Pai Ogum, eu fui atrás dela, procurei pro salão todo ali, não achei ela. Daí o pessoal, não, comecei a chorar, né? Sim, criança, a responsabilidade de uma criança claro, de 8 anos. Eles disseram, não, vai pro tambor, tu tem que tocar. Eu não sei tocar, tu sabe tocar. Me botaram a força no tambor. Eu botei o tambor aqui no meio das pernas, o tambor tremia pior. Né? O tambor tremia pior que não sei o que, entendeu? E conforme eu fui cantando para a Mãe Ançã, todo mundo fazia com os dedos positivos para mim e dizia, tá botando a tua mãe no bolso. E aquilo ali foi me dando um incentivo. Foi me incentivando. Foi aí que tu decidiu ser Alabê? Daí eu segui tocando, porque nessa obrigação se encontrava Mãe Maria das Pombas, que era lá do Morro Santa Teresa, e estava também presente Mãe Lília de Ogum, que era do Moçambique, e estava também Pai Salvaíno de Oxum. Dali eles já me contrataram. Dali por diante eu segui tocando. E dali comecei a me aperfeiçoar junto com outros alabês antigos, como o finado Adão Beissola, o finado Micharia, Borel, Pedrinho de Manjá. Todos esses nomes que o pai Antônio Carlos está colocando, para você que é leigo, são nomes de grande respeito, de grande história dentro da religião. E justamente ele está colocando aqui para vocês a respeitabilidade que se tem do tamboreiro ao babalorixá e do babalorixá ao alabê. Isso. Qual a diferença, pessoal, o senhor que
tem a sua escola de alabês? A diferença do alabê para o tamboreiro. O pessoal leigo aqui de repente, ela fala em tamboreiro, fala em alabê, o que é isso? Tá. Em primeiro lugar, um alabê é o que tem a responsabilidade pela uma obrigação. A obrigação não é só o babalorixá ou o ialorixá que tem a A gente sempre coloca isso no programa. O alabê tem, porque ele entrega a obrigação na mão do alabê. Aquele brilho, aquela segurança daquela festa depende dele. E o tamboreiro simples, ele não tem aquela responsabilidade, não tem aquele conhecimento. Então tem diferença. Tem diferença. Para ser alabê, você falou ali no início, eu tô boa de memória, hein, Tamara? Tô boa de memória. Que o seu pai de santo, correto? Lhe aprontou 3 santos. Isso. Bará, Yansan e Xangô. Isso. Precisa ser pronto, precisa ter os orixás centros para ser alabê? Precisa ter. Precisa ter pelo seguinte, agora eu vou explicar. Tem, não estou criticando ninguém, entendeu? Claro, a gente está Mas trazendo a tem sua experiência de vida. Tem casas que sabem fazer uma segurança perfeita para fazer uma obrigação. E tem casas que não têm aquela doutrinação, aquele aprendizado completo, não sabe fazer uma segurança. Então, toda aquela carga, o peso que tiver, vem para cima das costas do alabê. E se ele não tiver um orixá centro para segurar, ele não consegue firmar aquela obrigação. Que é essa responsabilidade que ele compartilha com o babalorixá. Então, nessa situação, pai, como se diz, é um ditado verdadeiro, um alabê ele pode tanto levantar uma casa, como pode derrubar uma casa também. Derrubar uma casa pode, também, pode. Quando eu me referi que a cozinha se começa, o batuque se começa na cozinha e vai até o tambor, eu queria exatamente passar isso. Né? Que nós temos que ter toda a segurança de uma cozinha para segurar um batuque, certo? Além do quarto de santo, né? E o quarto de santo também passa pela cozinha, a chegar ao tamboreiro. Exato. O tamboreiro ter ao a firmeza, firmeza, ao tamboreiro não, ao alabê ter a firmeza de segurar aquela obrigação. Aquela obrigação. E saber tudo aquilo que ocorre dentro de uma obrigação. Faço outra pergunta ao senhor. Quando se inicia uma obrigação, o senhor pediu licença ao bará. Isso. Então, o alabê também tem que ter esse respeito pelos orixás. Exatamente. Conversa de Face. Conversa de Face. Eu trago aqui as perguntas que eu vejo pelo Face, na comunicação através do site. É uma pergunta bem coerente. O babalorixá tem que respeitar o orixá tem que respeitar o alabê. Como funciona essa relação? Alabê e orixá. Aí é um conjunto. Um respeita o outro. No momento que terminou esse respeito, não há mais aquela sincronização. Termina com a obrigação. Termina com a obrigação. Então, na verdade, é uma sincronia em toda obrigação, assim como nós temos desde o serão até a feitura da alimentação, dos axés, até o momento do tambor. Até o momento do tambor. O senhor também me colocou que aprendeu tocando com a sua mãe. Isso. O aprendizado do tambor pode ser somente através de leitura, através do CD, ou é necessário esse axé passar de um alabê diretamente para o outro? Passado de um alabê direto para outro. Mas o senhor tem CD? O senhor tem tenho CD? Eu tenho CD dele, gente. O CD, o propósito do CD não é para a pessoa aprender a tocar, e sim para aprender a cantar. Que é difícil, né? Sim, mas o melhor meio mesmo de aprender a cantar, claro, a gente bota o CD, que é para as pessoas terem uma noção. Mas a língua que nós falamos é uma língua afro-brasileira. Entendeu? Não podemos dizer que é totalmente africano. Claro, não podemos dizer que é totalmente africano, ela é um afro-brasileiro. Porque um exemplo que eu vou dar, nós chamamos Yabanicé, oi sapatanicé, uauê, abaricé, uauê, sapatanicé, uauê. Antigamente era diferente. Maguali sou, ai sagulauê, ni sogulauê, maguali sogulauê, sablauê, ni sogulauê. Então as pessoas completamente diferente. Teriam a dificuldade para desenvolver na língua, entendeu? Então o que acontece? Eles facilitaram mais, entendeu? Não está um afro puro. Como ele, talani bede wadiwo, xangô de bede wadiwo, oiase sumalé. Acessumalé é hoje que nós falamos, que quer dizer gamela, dentro da língua iorubá. E nós antigamente nós dizíamos, oiacemiebó, talanibedeuadiowo, acemiebó gamela. Xangô vinha comer
o amalá dele dentro do acesso malé. E a Oiá chegou, tirou a gamela e botou as crianças. Entendeu? Daí, Ela quando sempre ele veio, tem que estar aprontando, Pois né? quando ele veio para comer, encontrou as crianças. Como ele não quis criar, chamou a mãe Oxum e deu, só que fez queixa. Disse que foi Oiá quem botou no acesso malé dele. Reclamou. Entrega para a mãe Oxum criar. Quando eles, Oiá, que ele faz queixa. Oiá, acesso malé, quem botou ali dentro. Tá lá ni bente, ou entrega para a mãe Oxum criar. Mas ele fez queixa. Claro. Isso é importante para um babalorixá também conhecer, né, as lendas, vamos dizer, né, os Realmente, da religião. Mas para o Alabê, então, é imprescindível. É imprescindível. Porque uma coisa que eu digo, hoje em dia, mãe Viviane, existe uma coisa. Um babalorixá, um ialorixá, ele tem muito conhecimento do quarto santo. De axé, quem tem que ter esse conhecimento é o Alabê. Por isso que tem que ter a feitura, tem que ter o conhecimento. E um aprendizado com um o outro aprendizado como o Alabê, entendeu? Porque eu já vi muitas pessoas com reza na cabeça que não condiz com o corpo. É verdade. Entendeu? Então, o exemplo que eu vou dar, quer dizer, eu sou a Ganju com Oiá. Então, qual a minha reza? Onixangô, Baí, Oiá, Doko, a Ganju cabelecilo, Onixangô, Baí. Quer dizer, está dizendo a Ganju com Oiá. Se fosse a Ganju com Obá, Calulu, Calulu, de, Calarê, um Calulu, Amalaossi, Calulu, de, que ela está fazendo um amalá com a orelha. Então está dizendo, é a Ganju com Obá. Então toda reza tem, quer dizer, o Ori com corpo. Ori, para quem não sabe, é cabeça com corpo. Falando para o leigo, o pessoal entender um pouquinho mais, que a gente está tão acostumado a conversar e a gente passa isso para vocês. Mas vocês estão assistindo, vocês ainda pensam assim, mas a gente está falando de Alabê, de tamboreiro. Quando se fala em religião, quando se fala em energia, se fala nos axé dos orixás. Para se falar em axé dos orixás, na alegria de um terreiro, dependemos de um Alabê, como nós temos hoje aqui Pai Antônio Carlos Xangô, que além de babalorixá, é Alabê. Além disso, ele tem uma escola. Daqui a pouquinho a gente volta para contar essa história. Antes da saída, pode dar mais uma palhinha para nós dos axé de Bará, os dias de Bará? Voltando então, agora a gente está aqui nesse ambiente um pouco mais descontraído, mas também muito sério. Daqui a pouquinho o Pai Antônio Carlos vem nos falando mais sobre os axés, sobre a escola de Alabês. Afinal, qual a importância do Alabê nos dias de hoje? Vamos colocar uma coisa mais para a atualidade. Ele já falou nas mudanças de rezas, de como funciona uma obrigação com Alabê, da respeitabilidade entre orixá, babalorixá e Alabê. Qual a diferença do tamboreiro e do Alabê? Hoje o programa está bem cultural. Está bem cultural mesmo, né, Viviane? A coisa está bem Eu forte curto hoje. esse nosso projeto porque, assim, a gente tem muito esse domínio aqui da nossa conversa. Exato, exatamente. Mas trazendo pessoas que trabalham, né? Porque o Alabê ele trabalha, é uma profissão. É uma profissão. E também estão dentro da religião com ícones como o Pai Cleão de Oxalá, Pai Ricardo de Oxum. A gente consegue ver a integração e a força da nossa religião. Exatamente. E a nossa religião ela tem um leque muito, muito grande, né? Não esquecendo também a entrevista que nós fizemos com o Pai Iguaçu Também. e com a Mãe Viviane, né? Minha xará. Tua xará. Então, a nossa gama é muito forte. Até as pessoas vão achar um pouco estranho hoje da forma que eu vou jogar um búzio, Viviane, certo? Mas aqui dentro da casa de Inhaçá eu posso fazer. Com certeza, agora estamos dentro de uma casa de religião. Nós estamos dentro de uma casa de religião, não é só uma forma para mostrar para o povo. Então aqui eu peço a permissão, assim como o Pai Antônio Carlos pediu a permissão para os seus orixás para jogar. Nós vamos fazer isso agora, mas vou lembrando você que está aí. Nós estamos aqui falando de informação, de cultura, de atualidade, de respeitabilidade e estamos falando também de ajudar você. Você que está em casa e sabe que dentro da sua espiritualidade você tem força para mudar, muitas vezes quer ter essa união que nós temos dentro da religião para lhe auxiliar, não só a união de pessoas, né? Sim. Mas também entre orixá, entre a magia dos orixás. Anota aí o telefone para consultas, porque nós temos que consultar o búzio, consultar as cartas para saber mais da orientação da nossa vida.
3084-3434, 3084-3434, você vai agendando sua consulta. Quando eu falei de respeitabilidade, até falei telefone, mas... Né? Quando falamos em respeitabilidade, falaste do Búzio, que agora nós estamos aqui, vamos fazer orientação através da Casa de Iansã, pois estamos no nosso programa de verão direto da Casa de Iansã, que fica na Rua Gávea 113, aqui em Ipanema. Nós estamos falando também da respeitabilidade do Babalorixá com o Búzio. Exatamente, exatamente. É o mesmo respeito, Viviane. Quando nós sentamos, nós Babalorixás e Alorixás, sentamos para jogar para uma pessoa, nós temos que ter todo o nosso respeito com os nossos orixás. Nós temos que ter toda a nossa educação que nos foi dada, todo o nosso aprendizado que foi dado em frente aos nossos ifás. Uma coisa interessante, que o pessoal pergunta assim, mas qualquer um pode jogar Búzio? Qualquer Babalorixá e Alorixá que tem o axé de Búzio. Exatamente. Certo? Esse axé de Búzio é uma conquista, é um merecimento que o Babalorixá ou a Ialorixá recebe. Pode ser Babalorixá e Ialorixá e não ter búzio. E não ter búzio. E não ter búzios. Ele vai receber também seus axés e pode deixar esses axés de uma forma reservada, Verdade. certo? Na verdade, o Pai de Santo pode dar o axé, mas mantê-lo até encontrar o momento certo. A mesma coisa de Ifás, traduzindo facas, para poder exercer a parte religiosa. A pergunta que eu lhe faço agora, Pai Mário, há quantos anos o senhor tem a liberação para búzio? Poxa vida, mãe Viviane, há quantos anos? Deixa eu ver, a minha filha está com 25, 26 anos, mais ou menos uns 28 anos. Então, faz 28 anos que o senhor dá essa orientação. 28 anos que eu dou essa orientação de Estou me búzio. sentindo guria aqui, né? 61 anos de Alabê. 28 anos de búzio, eu sou... Olha, graças a Deus, eu E sou o meu pai com 44 anos, né, Viviane? Mesma minha idade. Fui entregue para ele com 8 dias de idade. 8 anos, 8 dias, olha, que coisa tá de peso. Você quer participar do programa? vivianediançã.com.br, tá ali o site. Você entra em pedido de orientação e aí a gente traz aqui o programa. A sua história pode ser a história de várias pessoas que precisam da sua ajuda, da sua coragem e da nossa orientação aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma amiga que escreve o seguinte: eu gostaria de participar do programa porque acredito no teu trabalho, Vivi. Não perco o teu programa por nada. Adoro você na TV. Obrigada, amiga. Um gosto de coração mesmo, muito coração, muito amor. É muito bom receber essa orientação, essa dica, esse carinho das pessoas. É verdade, né? fato. Eu fiquei fora da TV 8 meses, né? Que foi um tempo de preparação, de reorganização. E quando eu volto, receber também esses elogios faz com que a gente tenha mais força ainda para fazer o nosso trabalho, que, aliás, se revelou o meu caminho. Gostaria de saber se meu esposo dela, vai ganhar um processo que ele tem na justiça. Falando de Xangô, já vem a história. Uma causa de serviço prestado a uma empresa. Desde já agradeço a oportunidade. Vamos lá. Agora vem a permissão, não é, mãe Viviane? Explica para o pessoal. Assim, quando a gente vai bater um búzio dentro de uma casa, dentro de uma casa religiosa, nós pedimos a todos os nossos orixás que eles venham responder junto a nós e junto a esse búzio, tá? Nos trazendo a visão e nos trazendo a audição também, nos dando a liberdade de falar sobre esse. Sim, Viviane, ele terá causa ganha para ele, mas ainda vai rolar. Demora. Muito. Ano de 2013 vai ser rolar muito. Relacionado à justiça por ser Xangô. Exatamente. Essas causas trabalhistas, civis, elas vão ter mais facilidade em se desenrolar ou mais dificuldade? Um pouco mais de dificuldade, Viviane. Por quê? Um pouco mais de dificuldade, porque Xangô, ele quer fazer a leitura de tudo que está acontecendo. Quem é justo, quem não é justo. Então, a partir do momento que ele faz a leitura do que está acontecendo, pode ser um pouco mais demorado. Mas aí existem alguns segredos em relação a esses problemas de justiça, que seriam o quê? Alguns amalás que são feitos com as petições, com as cartas, com todo o processo. Todo o processo que se entrega a Xangô, certo? Dentro de um amalá, se leva na pedreira para ele
para ele ser justo no momento certo. Nós estávamos falando justamente sobre isso com o pai Antônio Carlos, que é de Xangô, né, com seu ajuntado de Inhansã. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com ele. Mas também para que você possa entender hoje um pouco mais de Búzios, de como é feito esse trabalho. Tem outro pedido de orientação que entrou pelo site vivianedeançã.com.br. Estou precisando de uma orientação, meus caminhos, minha chave, ela escreve aqui. Minha espiritualidade. Sou filha de Iemanjá, desde agradeço, obrigado, moro na Zona Norte. Ela já se mostra devota ou filha de santo ou uma pessoa preparada na religião para Iemanjá. Ela diz que seus caminhos estão trancados, ela quer saber exatamente por que ou qual o caminho. Ela tem um corte muito forte na vida dela com Ogum cortando muito os caminhos dela. Ela vai ter que dar uma conversada aí e ver diretamente, Viviane, por que Ogum está pedindo. Ogum pede por ela. É alguma promessa, algo que ela tenha feito para Ogum que ela não cumpriu. Está cortando os caminhos dela. Amiga, usa tua memória, tu que é filha de Iemanjá, descobre qual foi a promessa que tu fez. Promessa é dívida, sabe aquela história? Então procura ver o que ela deixou de fazer. Exatamente. Pede misericórdia a Ogum. E aí teu babalorixá, tua Yalorixá vão poder te orientar da melhor forma, não é isso? Exatamente. Porque aqui a gente não discute fundamento, não discute a religião. Nós não estamos entrando em polêmica de quem é certo nem de quem é errado. Estamos simplesmente ouvindo histórias de vida, histórias religiosas, a fé que as pessoas têm e aqui dando a nossa orientação através das nações na qual nós fomos feitos. Exatamente, Viviane. Nós não queremos aqui ensinar religião para ninguém, nós só queremos aqui trazer as pessoas leigas, certo? De que forma elas podem ser tratadas dentro de uma casa de religião, ok? Olha só, gente, aqui eu estou recebendo vários pedidos também de orientação pelo Face, mas o Face é uma rede social aberta. O que eu peço para vocês? Entrem pelo site vivianedeança.com.br. A página é para você participar do programa através do pedido de orientação. Ali, pelo pedido de orientação, a gente traz aqui no programa. Como? Até em relação à página, Viviane, desculpa eu te interromper, certo? Mas foi nos passado algumas informações, o Beato hoje aqui junto conosco, ele nos passou algumas informações. A página é Vivi na TV ou Vivi de Inhansã, não é Viviane de Inhansã. Viviane de Inhansã é uma outra página que tem, de uma outra pessoa que também é de Inhansã. Então, a página no Face é Vivi na TV e Vivi de Inhansã, certo? Nós estamos passando como Viviane de Inhansã. Peço desculpa, mas é Vivi na TV. E se você entrar pelo Face da Vivi, vai ali, tem as páginas, clique em cima das páginas que você vai receber toda a informação dela. Ok, então Vivi? Você já sabe. Mas o mais importante é que você também tenha a coragem de auxiliar as pessoas com o seu caso, assim como nossa amiga aqui que está perguntando sobre o amor. O amor é a hora com cor. O amor é a hora com cor. Não adianta. Pai Mário, amo uma pessoa que acho que não me ama. Há muito tempo eu o observo, ele é meu colega de trabalho e gostaria de saber, um dia poderemos ter alguma coisa séria? Poderemos realmente ter uma relação afetiva? Bom, começamos por uma situação. Como é que tu sabe que ele não te ama? Tu falou com ele? Perguntou para ele? Ponto, né? Então vamos lá. Olha, amiga, esse teu amor aí tá meio platônico. Tu não pode saber se ele te ama. Como é que tu vai saber se ele te ama ou não te ama se tu não... Mas está mostrando que não? Está mostrando que não. Está mostrando de fato que não. Está mostrando que está cortando. Então, tu está com um amor platônico. Se tu não te fizer ser notada, não vai adiantar nada. Aí, Né? Vai ter que ser um pouco mais audaciosa, minha amiga. Então, se não for audaciosa, sabe aquela pessoa que quem não busca o que é seu, fica sem, né? Fica sem. Pessoal que está me perguntando também sobre a limpeza de final de ano. Você já tem data? A partir do dia 1º de dezembro, tá? Até o dia 17 de dezembro, ok? São preços acessíveis, são 2 tipos de limpeza, ok? Então você liga, agenda, fala com a Cleo e deixa marcadinho já pela frente aí, né, Viviane? É verdade, já sabe, né? De 1º a 17 de dezembro. 1º a 17. Haverá 2 modalidades de limpeza de final de ano, uma limpeza normal e uma limpeza especial. Exatamente. Você pode se informar mais. Informações pelo 3084-3434. Olha que fofa a Bruna aqui. Amei esse programa, continua assim, que com certeza muita gente vai ter mais respeito pela nossa linda religião. Ó, obrigado, Bruno. Obrigada, né? Até vou botar uma obrigada. Posso mandar um beijinho aqui?
Pode. Queria Hoje mandar é um beijo sexta-feira. pro meu filho, o Yuri, que está de aniversário domingo, dia 11, 22 aninhos. Filho, pai te ama, viu? E muito, cara, e muito. Parabéns por toda a tua dedicação e parabéns pelo homem que tu te tornou. Aí, beijo. Então, eu tenho que mandar beijo pra minha mamãe. Também, que está de aniversário hoje, né? Minha mãe, mãezinha, parabéns, muito obrigada por ter me colocado nesse mundo e principalmente pela pessoa maravilhosa que tu é. Marlene, um beijo, parabéns por esse ano e parabéns por ter colocado essa pessoa maravilhosa no mundo. Obrigada, obrigada. Gente, vamos voltar aqui ao pedido de orientação que você pode fazer sim, mas o ideal, quando a gente está muito angustiado, é realmente fazer a consulta completa. Aquele momento que você tem consigo, aquele momento que você tem com o babalorixá, com o jogo de búzios ou jogo de cartas. Como você faz isso? Agenda uma consulta. O telefone da Casa de Iansã, de onde nós falamos hoje. Exatamente, de onde nós Estamos falamos. aqui na Casa de Iansã. O programa de verão, ele vem direto aqui da Casa de Iansã. Mas não adianta você ligar para cá e pedir consulta pelo ar. Não, não vai ser telefone, atendido. não. Pelo telefone não adianta, nós estamos fazendo o programa aqui, o pessoal está lá na parte de baixo trabalhando e nós estamos aqui no outro piso aqui fazendo um programa especial para você. Não ligue, porque não vai chegar a sua mensagem até aqui. E nesse período de novembro e dezembro, muitos dos programas serão gravados. Exatamente. Até porque nós temos várias obrigações religiosas. Muitas. Para poder manter a qualidade para você. Pai Mário, pergunta ainda o jogo de búzios, posso? Pode, claro que sim. Pai Mário, tenho uma dúvida. Sou casada há 12 anos e pretendo chegar aos 20. No entanto, descobri que meu marido tem outra. Ops. O que faço? Mando ele embora ou mantenho o casamento? Pois eu ainda o amo. Agora é com você. Ai, a saia justa tinha que ser para mim, né? A saia justa tinha que ser comigo. Então vamos lá, vamos lá. Tu ri, né, Paulão? Tu ri que não é contigo a saia justa, né? Olha, Viviane, Xangô montando na cacunda dele. O que é isso? Tá, agora eu vou explicar para vocês o que é Xangô montando na cacunda. Xangô enlouquecido com ele, certo? Ele vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que sentar com seu esposo e dizer, eu estou sabendo, você vai ter que decidir, ou ela ou eu. Porque na situação que você vai ficar, minha amiga, você vai sofrer muito. Você vai sofrer demais. Então, Xangô pedindo para você cuidar de si e cortar esse mal pela raiz. Entendeu? Eu entendi. O pessoal entendeu em casa? Pois então. Olha só, tenho aqui um outro parabéns, pois gostaria de participar do programa, pois gosto muito dele, do programa, e acho o Pai Mário um ótimo médium, pois ele me passa muita firmeza. E eu gostaria de lhe fazer umas perguntas, como que a mãe Iansã diz de minha situação. Acho que você já colocou isso no ar, não colocou? Acho que eu já coloquei. O que a mãe Iansã diz da situação dela? Olha, se o Pai Mário já jogou nos búzios, eu vou só confirmar na carta para ela, enquanto tu procura aqui mais uma mensagem. Se ele já consultou os búzios sobre a mãe Iansã, eu vou mostrar aqui dentro das cartas. Até queria mostrar para vocês, aqui ó, essa imagem, Xangô da Justiça, mas na verdade é uma imagem católica. Esse aqui é São Lázaro. Não é São Lázaro, desculpa. São Lázaro das Chagas. É o das Chagas, é. São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo. Então, São Jerônimo que representa Xangô dentro da religião afro. Significa que ele tem na sua... Vocês viram que ele tem um livro na mão? Pois é. Também representando a justiça. Na verdade, essa proximidade dos orixás, como disse o pai Antônio Carlos, na verdade é simplesmente uma maneira de identificação, até de abrasileirar, uma maneira que as pessoas entendam. O que a Iansã diz dela? Olha, que tenha mais tranquilidade, que tenha menos, como é que a gente chama? Explosões de mau humor e que procure sempre buscar a iluminação. Então, assim, se você perguntar a um orixá, ideal que pergunte no búzio, né? Mas a carta traz elementos que são utilizados pelos orixás. E aqui, para essa menina, nas cartas que é as que eu jogo, né? Aqui na Casa de Iansã, diz firmeza no pensamento. Agora, vou tirar em outro tarô, para você ver qual a diferença aqui no tarô Div. Ela perguntou o que a mãe Iansã diria para ela. E saiu justamente um elemento que rege essa energia de Iansã, que é aliança. Então, trazendo aliança, ela pede também união. União do quê? União do lar. Tá aí, gente. Dica para vocês não falta. Agora, vai ligando. 3084-3434, 3084-3434. A TV Urbana nos chama
E eu já volto com o Alabê Pai Antônio Carlos de Xangô. Voltando depois desse breve comentário da TV Urbana, a gente tem que conversar novamente, é um prazer conversar com o pai Antônio Carlos de Xangô, Alabê, né, que já tocou Argentina, vários países, né? Vários países, como Montevidéu, Chile, vários lugares já fui. Eu deixei no ar, mas gostaria de perguntar novamente a importância da sua escola e das escolas de Alabês. Olha, da minha escola, eu procuro formar o Alabê com conhecimento. Agora, as outras escolas, eu não sei como é que eles fazem. Quanto tempo para um Alabê, tu teres a confiança de entregar uma obrigação religiosa na mão deste Alabê? Bom, em primeiro lugar, primeiro o aluno vai aprender a tocar o tambor e saber o nome das pancadas. Segundo, ele vai cantar, é tipo matéria eliminando na faculdade. Primeiro ele vai aprender a cantar só para o Bará, depois só para o Ogum. Ele vai eliminando matéria. Então daí ele vem cantar para mim ver se ele está correto. O senhor faz parte da banca avaliadora. Avaliadora, realmente. Daí depois ele vai pro estágio comigo. Vai pro estágio. Vai lhe acompanhando. Vai lhe acompanhando no estágio. O que eu faço para não entregar, que a obrigação é uma responsabilidade. Muito grande. Então eu entrego o ecó, a saída do ecó, para ele cantar, e o deiri. Deiri, o que é? O nome de uma pancada quando canta para algum, quando terminou, chegaram do ecó. Que é chonipador. Então ele vai tirar todo o deiri. Daí depois eu entrego para Bede, para ele cantar, para ele começar a se familiarizar com o público. Uma obrigação. Uma obrigação. Em média, quanto tempo isso leva? 1 ano, 2 anos, 3 Não, anos? não. Ou Pra depende eles, da dedicação de cada um? Depende da dedicação de cada um. Porque o importante que está acontecendo muito, mãe Viviane, pai Mário, é que tem muitos que entram na escola, eles aprendem 5, 6 pancadas e largam um curso de mão, vão tocar pré-Exu. Pois há uma lenda, vou perguntar. Não posso já perguntar, eu sou obrigada a perguntar. Afinal, eu sou filha de ancião, tem que ser polêmica, né? Exatamente. Falou no Face, falou no... É verdade, o que é essa coisa de estragar a mão? Quem toca para a nação, começa a tocar muito Exu, estraga a mão. Como é que é essa história? Tá, eu vou explicar qual é o motivo. A nação, para orixá, para os pais, tem que ter cadência, tem que ter ritmo. E para Exu é corrido. Então, o tamboreiro que toca para Exu, ele aprende aquela correria. Então, se ele vai tocar para a nação, ele vai fazer a mesma coisa. E aí dá uma confusão. Daí não dá. Um exemplo, quer ver uma coisa? Para Exu. E lá no cruzeiro, Exu Marabu, lá naquele lugar, Exu Marabu. É agitado. É Marabu, entendeu? Agora, por orixá não dá para fazer dessa maneira. Eu Exu, é cadência. É, quem está ouvindo já notou a diferença. Mas, pai Antônio, eu sou de uma formação do Exu um pouco lá atrás. Essa evolução do Exu, já que nós estamos batendo nessa tecla do tambor, Sempre volta pro Exu. até uma coisa, não, é uma situação, até achei que fosse a pergunta que você ia fazer também, Viviane. Uma situação que eu brigo muito com os meus alabês, né? Naquele sentido. Primeiro, antigamente se tocava para o Exu mais cadenciado, não era tão corrido como é hoje em dia. E uma coisa que eu brigo Exu sempre da com os alabês... Quimbanda, nós estamos falando isso? Nós estamos falando Quimbanda, certo? Sim. Aí, uma coisa que eu brigo com os alabês, aqueles que eu conheço, é o seguinte. Hoje tu pega um alabê que ele toca na quinta-feira Umbanda, na sexta-feira, ou melhor, vamos começar ao contrário. Toca na quinta-feira, toca para santo, na sexta-feira ele toca para Exu, e no sábado ele vai tocar para santo de novo. O que eu brigo com eles? Um tambor de nação é um tambor de nação. Um tambor de Umbanda é um tambor de Umbanda. Exato. Faz uma obrigação para santo, não faz a obrigação para Exu. E o dinheiro não te cobre. E se tu for fazer uma obrigação para Exu no começo da semana, tu for tocar para santo no final, te limpa. Não é o correto? Compartilha dessa ideia? Exato. Só que existe uma coisa. A maior parte dos alabês que estão aí tocando, o próprio tambor que eles usam para Exu, eles estão usando para a nação. Isso aí não serve. E vem aquela correria também.
O senhor chegar numa obrigação, o senhor vê aquela disparada, o senhor sabe que aquele alabê é de Exu. É muito diferente. É muito diferente, entendeu? Pai Antônio Carlos, como é que o senhor vê a religião? Você pergunta para todos os babalorixás, o senhor também é um babalorixá. Sim. Aliás, um abraço para a esposa, né, minha Obrigado. querida, de Ossanha. Como o senhor vê a religião, nesses 61 anos que o senhor traçou, dentro de casa de religião, dirigindo obrigações de religião? Porque até é engraçado, o Pai Antônio Carlos fica lá no tambor, no meu caso, fala do meu caso, eu fico na porta do quarto de santos, a gente fica se olhando, né, aquela comunicação em silêncio. Como é que o senhor vê a religião hoje? Não, falar francamente, eu vejo muitas coisas mudadas, muita evolução. Entendeu? Existe muita evolução. Teve evolução que foi para melhores e outras não foram para piores. Por exemplo, para melhor? Para melhor, foi a que hoje em dia as pessoas têm uma cozinha para os filhos trabalharem, entendeu? Antigamente não, era só um carro, botava uma lona no pátio, botava uns tijolos ali, uma chapa em cima e cozinhava. E outra, todo mundo de pé descalço. Só que naquela época, as pessoas eram mais fortes. A impressão que sim, né? Isso, claro. A impressão que sim, as pessoas Hoje têm em mais dia resistência. não. Hoje em dia a pessoa não tem essa resistência. Para só que eles dormiam numa esteira quando faziam o chão. Hoje em dia vai fazer isso, a pessoa vai parar no hospital. Verdade. Então são coisas que mudaram para melhor. Hoje em dia os filhos têm uma casa com conforto para desfrutar. Antigamente não tinha suar, era chão batido ali, botava uma água por causa do pó. E toca adiante. E qual aspecto assim, que o senhor acha que a religião está mais agredida? Mais agredida? Bom, eu não gosto de dar ibope para as outras religiões. Ninguém entendeu? gosta. Eu falo da minha, entendeu? Então, o que agrede são outras religiões que não têm a capacidade, têm um ciúme de nós e começam a nos agredir por órgãos de microfones. É verdade. Por isso que a gente tem o programa aqui dando a palavra. Pois Para poder dizer assim, nós também temos palavra. Claro. Né? Para saber mais sobre escola, para toque de orixás, como é que encontra Pai Antônio Carlos? Para saber, bom, em primeiro lugar, cada pancada tem nome. Esse é Aré. Eu eixo o Olodê. Esse é Aré, entendeu? Adarum. Aê, aê, olê, baraú. Adarum, Alujá do Bará. E eixo lana fomio. Paralana fomaleo. Ecó. Alaluaô. Ajemalaluaô. Agora, Oriodã. Paralô, bebê, tiriri, lona. Eixo, tiriri. Paralô, bebê, tiriri, lona. Eixo, tiriri. Deiri. Show. Show de padrão. Show de padrão. É Deiri. Agora, Copanixé. Isso é Copanixé. Então, todas as pancadas têm nome. Seu telefone. 3446-5166. 3446-5166. Pode ligar, quem estiver interessado em aprender mais, saber sobre a escola. Isso, realmente. Então tá aí o telefone para ele, seu, né? Para poder saber. Pai Antônio Carlos, para você que estão fazendo sinal, me mostra o que está fazendo sinal, tá bom? Para que vocês possam entrar em contato com ele. Acho que a cultura, não só do Alabê, como da religião, da historicidade, se mantém viva quando é passada de uma geração a outra geração. A forma que é passada é que muitas vezes não condiz com a qualidade que a gente gostaria. Isso, claro. Né? Mas a gente observa que a postura de um Alabê, tanto quanto a postura de um babalorixá, quanto a postura de um iniciado, que iniciado também tem que ter postura. Exatamente, principalmente o iniciado tem que ter uma postura, né? De respeito e de carinho. Como eu digo, é dos antigos que vem a sabedoria. Claro, toda a vida. E esse tipo de postura que a gente procura trazer aqui, nossos convidados. Claro. Que eu já lhe agradeço antecipadamente pelo carinho. Essa postura, esse carinho, essa história. E eu vou dizer para vocês que o projeto continua assim. Nós vamos trazer outras pessoas, presidentes de federações, representantes da comunidade religiosa, né, que a gente tem muito apreço, para que você conheça essa magia que nos une, que são os orixás,
e a importância de cada um de nós dentro da religião, né? E o respeito a todas as pessoas que também executam um grande trabalho, como o Pai Antônio Carlos de Xangô. Pai Antônio Carlos, se hoje você, com 61 anos, já cantou para muitos orixás e tenho certeza que já viu grandes histórias, porque o Alabê é privilegiado, né? Ele enxerga então. tudo. Ele está em cima do pagodô e tem toda a visão. Eu vou lhe pedir uma coisa que é difícil, posso? Pode. Já dentro dessa sua história de vida, você observou muitas histórias que aconteceram dentro das casas de religião. Sim. Seria muito fácil dizer, tira uma reza que o senhor gosta. Não, não é isso que eu quero dizer. Até porque o senhor deve ter um grande carinho pelo Pai Xangô. Tá. Né? Mas eu acredito que na sua história de vida, o senhor viu nas obrigações algo que lhe emocionou. E por esse momento, o senhor estava tocando a esses orixás. Estava saudando, fazendo a obrigação. Eu gostaria que o senhor puxasse pela memória, que é ótima, que eu sei, só para gravar esses axés tem que ter muito boa memória. Um axé que marcou muito na sua memória, de emoção e de carinho, que o senhor vivenciou e que eu gostaria que o senhor reproduzisse aqui para nós. Foi isso muitos anos atrás, muitos anos, ainda era menino ainda, tocou. Foi quando tinha uma menina chamada Eva. Então, ela se ocupava fora nas casas e não se ocupava na casa do Pai de Santo. E o Pai de Santo chegou e disse assim, não, é hoje que eu tenho que pegar esse orixá. Botou a Imperial no meio da casa e mandou cantar o axé. E aquele orixá, nada de chegar aí, cantando. Ai, que nervoso o tamboreiro ficar cantando. Quando cansou, que parou, daí que o orixá chegou. Daí, naquela época, eles botaram, era aquela época do fogareiro de pressão, da opressão. Botou uma canequinha com mel ali e depois disse para o orixá, se sirva. E todo mundo ali, misericórdia, o orixá pegou e botou na boca e tomou. Aquilo ali foi uma coisa que marcou. O mel fervendo. Porque o mel fervendo é pior que o azeite fervendo. Isso foi uma coisa que ele emocionou. Emocionou muito aquilo. Ela era de que santo? Que orixá? Iemanjá. Da Iemanjá. Isso. O senhor poderia tocar para Iemanjá, então, até para a gente poder ver um pouco dessa história, cantada para o Pai Antônio Carlos? Tá. Omi wodo yayami, iacosi yadile yabomi, iemanjá bosi, iemanjá ulobomi, iemanjá miremi, iemanjá dide, onioge odo, noloko fanixe, oniomi uagoye nixe, mi uacesso mi choro, oni iemanjá bosi nixe, oni xereremi ualabeni deu seu axé miremi, agoia yomi wodo yayami. Omi nanareu alopo mireua, nanareu alopo mireua, Posso fazer um pedido para o Pai Antônio Carlos? Primeiro Já para a pergunta gente pra tua encerrar? produção aqui. Não, nós já estamos, um minutinho. Até para a gente encerrar nosso axé de hoje. Pai Eu já Antônio queria Carlos. cantar Reza com ele, mas não posso. A gente não Eu estou com gostaria roupa que o senhor religiosa. cantasse para nós, nós vamos fazer a nossa despedida, o axé da fortuna, o axé do dinheiro, de Oni. Existe? Existe. Primeiro, existe? Então, para desejar a todo mundo que está em casa. E para nós também, né? Que nós somos mortais. Então, o axé do dinheiro, antigamente, Alabê não cobrava para tocar nas obrigações. Então, o que acontecia? Os orixá pegavam uma toalha, botavam ali, e a gente cantava. Jueni, 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 o obadeu, o jueni, jueni, o obadeu, o jueni, 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 o obadeu, o jueni, jueni, o obadeu, o jueni, jueni. Daí vinha uma mãe Oxum, pegava aquela toalha com dinheiro e levava, botava no colo do Alabê. Então o Alabê cantava dare, 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 xan, dare, 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 xan, dare, dare. Aí assim a
A grande história. Mas Alabê também é profissão. É profissão também. Portanto, tem que ser remunerada como tal. E acredito que isso é de respeito a cada Alabê e a cada babalorixá. Meu muito obrigada por esse pouquinho, assim, que eu queria saber muito mais sobre a sua E história. antes de encerrar, Mãe Viviane, Diga. eu tenho que fazer uma coisa. Diga! Yepa, heloia! Oni é Oxel. guerre, Oni é guerre, é loia. E o aguru é de lei, agada. Epa, e aí, mãe? Aí. Agora, liro com babá, o axeumun. Liro com babá, o axeumun. Oni que olorum, catu. Ori mandará o etu. Epa, Opa! Tá aí, gente, esse carinho da nossa religião. Pai Antônio Carlos, minha mãe, muito obrigada. Meu pai que sempre lhe ilumine. Obrigado. E eu sempre quebrando Protocolo. o protocolo. Sempre quebrando protocolo. Prazer, pai. Obrigado. Agradeço o convite e a paciência e o carinho de todos vocês. Amanhã não tem programa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, mas segunda-feira estamos de volta, né? Tá. Segunda, terça, quarta, quinta, pertinho de vocês, às 16 horas. Muito obrigada pela tarde. Bom final de semana a todos.